Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Professor Carlão, na área. Estou aqui gravando essa videoaula para vocês. Maior prazer. Vou trabalhar reforçando o conteúdo. Eu estou dando esse suporte na nossa plataforma e também estou gravando essa aula revisando aquele conteúdo. Eu apresentei para vocês lá um roteiro de estudo, uma síntese do que nós trabalhamos. Eu transformei esse conteúdo em uma videoaula. Essa é a primeira aula da semana que vocês assistiram e agora eu estou produzindo esse material, ok? E estudem por meio deles, que vai ajudar demais na resolução dos exercícios. O que nós estamos trabalhando no nosso capítulo 5? Nós entramos estudando as cidades brasileiras. Então, nós temos aqui as cidades brasileiras. Então, eu vou estudar com vocês, nesse momento, a função das cidades e o histórico dessas cidades. Como que essas cidades surgiram no contexto brasileiro? Porque cada realidade territorial de cada país teve momentos diferentes de surgimento das cidades. No caso do Brasil, foi a partir do processo colonial no século XVI. Se você for levar em consideração as cidades da Europa, muitas cidades gregas, como Esparta, cidade na Europa como Roma, no Oriente Médio, Jericó, e outras cidades, são cidades muito antigas. As cidades brasileiras não são antigas desde a antiguidade, mas sim a partir do processo colonial no século XVI. Mas na América surgiram cidades em virtude de alguns povos primitivos indígenas que eles conseguiram ter uma grande evolução, que foram as cidades dos Incas, Maias e Astecas. Ok? Então vamos estudar histórico e função das cidades brasileiras com o professor Carlão. Vamos lá? Aqui nós temos uma pequena síntese, os aspectos gerais dessas cidades brasileiras. Eu coloquei para vocês que as cidades surgiram desde a antiguidade. No território brasileiro, essa afirmação aqui não aconteceu. As cidades brasileiras não surgiram desde a antiguidade. As cidades brasileiras surgiram no contexto, no território brasileiro, apenas no processo colonial. Ou seja, quando o colonizador aqui chegou e começou a explorar os recursos naturais. Eu coloquei aqui século XVI. Para quem tem dificuldade de saber o século, na verdade foi o finalzinho de 1500, início de 1505, o colonizador chegou e começou a extrair recursos naturais por meio dos índios, fazendo trocas de mercadorias, que se chamava o escambo. Essas primeiras vilas e povoamento do Brasil surgiu quando os ciclos econômicos começavam a se desenvolver. O ciclo do pau-brasil retirava o índio e ali deixava na área dos portos e ali foi surgindo cidades, vilas e povoados. Os ciclos econômicos marcantes do desenvolvimento das cidades no litoral brasileiro foram o pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do cacau, do algodão e um ciclo importantíssimo no sudeste brasileiro, que foi o café. Então, todos esses ciclos que eu estou apresentando para vocês foram ciclos que ocorreram no litoral brasileiro, foram ciclos fundamentais para o surgimento das cidades e os núcleos populacionais. Onde tinha um ciclo, cada vez que desenvolvia o ciclo, a atividade econômica no litoral brasileiro, o que surgia? Surgiu o desenvolvimento social, A sociedade ali desenvolvia, começavam a trocar mercadorias, surgiam as casas, tinha um desenvolvimento social em virtude do desenvolvimento econômico desses ciclos que foram surgindo e crescendo e desenvolvendo as cidades de pouco a pouco, ou seja, paulatinamente. Ok? Vamos aqui.
Agora, esse tema, nós vamos falar sobre as primeiras cidades brasileiras. As primeiras cidades brasileiras, obviamente, elas foram fundadas, criadas pelo colonizador. O colonizador ele tinha uns ciclos econômicos, e esses ciclos econômicos possibilitavam o surgimento de vilas e povoados. Também acontecia o surgimento das cidades onde tinha um local de proteção dessa colônia. O que é colônia? Era o território explorado, que era o Brasil. Eles colocavam canhões diante do mar, de frente para o mar, se caso os inimigos holandeses, franceses quisessem tomar a terra portuguesa, eles destruíam esses inimigos. Então, os fortes eram locais também de defesa e foram surgindo cidades também. No litoral brasileiro é muito comum do Nordeste esses fortes. Eu acredito que quando vocês viajaram para o litoral, vocês viram alguns fortes. São cidades históricas, turísticas e que contam um pouco do desenvolvimento do espaço urbano brasileiro no período colonial dos ciclos econômicos. Quais foram essas primeiras cidades? O primeiro local que o colonizador chegou no território brasileiro foi na área de Porto Seguro, e nessa área tem também a proximidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Em 1549, surgiu a cidade de Salvador, que podemos colocar como a primeira cidade brasileira. E nós temos aqui no cursor, aqui, ó, observe a tela, São Sebastião do Rio de Janeiro, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro em 1565. Paraíba, que hoje é um estado, mas naquele momento histórico, em 1585, era uma cidade. São Cristóvão, 1590, em Sergipe. A cidade de Natal, que é uma cidade histórica, turística, muito visitada em 1599. Tem a cidade de São Luís, que é a capital do Maranhão, em 1612. A única cidade que nós estamos representando aqui que não é território litorâneo, é a cidade de Belém, no Pará, em 1616. Você pode observar que todas as cidades foram no litoral, com exceção do Pará, em 1616, ok? Cidade de Belém, no Pará. As demais cidades que surgiram no Brasil, essas principais cidades, eu quero que você anote esses temas, todo título, subtítulo desse você anota no seu caderno, ok? Você vai colocar o título da aula. Qual é o título da aula? Histórico e função das cidades. Colocou? Daí você coloca o subtítulo aqui, aspectos gerais. Daí você vai anotando com as suas próprias palavras ou pode copiar parando esse vídeo. E toda vez você pode ver que quando eu mudo o slide, eu coloco um novo subtítulo, o título História e Função das Cidades, e vem com os subtítulos e você vai colocando como se fosse eu escrevendo no quadro e você no seu caderno. E você cita aqui umas 4 cidades brasileiras que surgiram primeiramente. E aqui eu quero colocar para vocês a função das cidades brasileiras. Cada cidade, ao decorrer da sua história, ela foi criando uma situação de particularidades no seu desenvolvimento econômico. Então, as cidades elas foram se desenvolvendo, concentrando pessoas, e elas atraíam pessoas em virtude da sua atividade econômica. Então, surgiu o ciclo, e a cidade surgia e ia se expandindo. E essas cidades, cada uma foi adquirindo ao longo da história um papel, uma função naquele espaço. Nós temos cidades atualmente portuárias, nós temos cidades que são comerciais, cidades turísticas e cidades industriais. Aqui eu não estou colocando cidades de acordo com suas características, as primeiras cidades, mas são as cidades atuais do Brasil e as características específicas econômicas dela. Por exemplo, a cidade de Santos é uma cidade litorânea no estado de São Paulo e ela é uma cidade portuária. Existe um porto onde exporta muita mercadoria do Brasil para os países e chegam muitas mercadorias para o Brasil por meio desse porto, que é o Porto de Santos, tá bom? Tem a cidade, a capital do Espírito Santo, Vitória,
tem Itajaí, em Santa Catarina, todas são cidades litorâneas e cidades portuárias que recebem mercadorias e que exportam mercadorias. Nós temos cidades que têm característica comercial ou prestação de serviços. A cidade de São Paulo é uma cidade comercial, tem uma avenida lá comercial muito grande, a 25 de Março, tem a cidade de Goiânia, nós temos um marco de confecção em Goiânia, que é um dos maiores do Brasil e do mundo, que fala que a região ali da Feira Hippie, da Avenida 44, onde vem pessoas do Brasil inteiro e até fora do Brasil para comprar roupas e revender no Brasil inteiro. E essas roupas são até exportadas por alguns países. Então, Goiânia é uma cidade comercial, tem muitos shoppings. Goiânia é uma cidade turística? Não. Goiânia é uma cidade portuária? Não. E Goiânia é uma cidade comercial e de prestação de serviço. Nós temos aqui o turismo. Goiânia não é turística, mas o Rio de Janeiro é uma cidade turística. A cidade de Gramado também é turística. A cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, tem belezas naturais. Aqui em Gramados tem um contexto histórico europeu. Rio de Janeiro tem um histórico que já foi a capital do Brasil. É uma cidade cultural, é uma cidade turística, ok? E existem cidades que são industriais, elas possuíram e têm um potencial industrial desde o processo colonial. Vocês vão ver na minha próxima aula que o ciclo do café teve fim e quem substituiu o ciclo do café foi o processo de desenvolvimento industrial com Vargas. E a partir desse momento, a cidade de São Paulo deixou de praticar o ciclo do café como exclusividade de atividade econômica e começou o seu processo industrial. Então, a cidade de São Paulo consegue ser comercial, consegue ser turística, ela consegue ser industrial. Tem uma cidade no Rio de Janeiro chamada Volta Redonda, que é uma cidade que tem muitas siderúrgicas, metalúrgicas. E tem a cidade de Cubatão, é uma cidade de São Paulo, que tem grande poluição atmosférica, infelizmente, por causa do grande desenvolvimento industrial. Ok? Então, nós estamos aqui agora concluindo a nossa aula, falando sobre alguns conceitos básicos da urbanização. Eu quero falar com vocês sobre o conceito de aldeia, o conceito de cidade e o conceito de município. O que vem a ser uma aldeia? Uma aldeia. Uma aldeia é simplesmente um povoamento de pessoas no espaço rural, com poucos habitantes. Então, a aldeia é um povoamento, concentração de pessoas, poucas pessoas no espaço rural. Isso se chama aldeia. O que é a cidade? A cidade é denominada como espaço urbano. A cidade é denominada como espaço urbano. Então, o que é o espaço urbano? É o desenvolvimento de muitas casas, de asfaltos, de muitos carros, a prestação de serviços de escolas, de hospitais, muitos comércios. Então, o que é cidade? É o espaço no município que não tem zona rural. Ok? Toda vez quando eu falo cidade, eu estou falando do espaço urbano. Toda vez que eu falo campo, eu estou falando de uma parte do município que é a zona rural. Então, o que é cidade? Eu destaquei 3 pontos em negritos aqui. A cidade tem uma grande concentração populacional. A cidade pratica diversas atividades econômicas, como a industrial, como a comercial, como o mercado financeiro de bancos, de empréstimos. Há uma manifestação cultural na cidade muito grande, com shows, com músicas, com teatros. E o que é a cidade? É o espaço não rural. A cidade é o espaço não rural. Então, se está praticando normalmente agricultura e pecuária, normalmente é no espaço rural. Eu sei que hoje há uma modalidade de cultivo de alimentos e criação de animais em partes da cidade, mas isso é uma exceção. Cidade é o espaço não rural, ou seja, o espaço urbano, ok? Quando surgiram as primeiras cidades na antiguidade,
E quem morava na cidade? Era o cidadão. Então, a palavra cidadão tem como origem cidade. As pessoas que moravam nas cidades eram os cidadãos. E elas começaram a morar na cidade e começaram a perceber que faltava água tratada, esgoto, coleta de lixo. E a sociedade precisava de alguns direitos para ter uma melhor qualidade de vida. Daí o cidadão, ele buscou a sua cidadania, que é o exercício dos direitos e deveres no espaço onde concentram muitas pessoas, ok? Então a cidade surgiu e quem morava nas cidades eram os cidadãos. E os cidadãos tinham as necessidades sociais, então eles passaram a exercer a cidadania, que é os direitos e deveres de uma pessoa que morava na cidade, ok? Então, o que vem a ser o município? O município ele se divide em duas partes. O município tem a parte urbana e tem a parte rural. Então, toda vez quando eu falo a cidade de Goiânia, eu estou falando apenas do espaço urbano. Quando eu estou falando do município de Goiânia, eu já estou referindo ao espaço urbano e ao espaço rural, ok? Então, o que vem a ser um município? É uma divisão política, administrativa de um estado. Todos os estados são compostos por muitos e muitos municípios. Assim como o Brasil é dividido em estados, o estado é dividido em municípios. E o município é composto pela zona rural e a zona urbana. Então, nós estamos aqui concluindo a nossa aula, falando sobre as primeiras cidades, como surgiram as primeiras cidades no Brasil, em virtude dos ciclos econômicos aqui no Brasil, principalmente no litoral. Eu estou concluindo essa aula falando sobre 3 conceitos básicos que vocês poderiam confundir. Aldeia, um povoamento rural, cidade é o espaço urbano de grande concentração populacional e comercial, e temos o município, que é a parte urbana e a parte rural. Ok, galera? Então, nós estamos concluindo essa nossa aula, nessa nossa manhã. Então, qual é o nosso objetivo agora? É seguir numa segunda aula explicando o conteúdo dessa semana. Então, valeu, um forte abraço a todos.